Eu tive 2 abortos nesse tempo de relacionamento. Isso estava acabando com a minha vida. Eu desisti no meio, porque eu já não aguentava mais. A investigação da infertilidade não é uma investigação tranquila e rápida. E a gente esquece que para ter um embrião saudável é 50% do homem, 50% da mulher. Então vamos para mais um episódio do Pele, Papo e Ponto. Hoje com a doutora Lique Vargas. Ela que é ginecologista e obstetra de alto risco. Ela é especialista em maternidade tardia. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão comum, inclusive para mim. Hoje eu vou aprender bastante sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Ju. Adorei o convite. E você sabe que eu adoro falar sobre isso, principalmente falar sobre mulheres, né? Eu acho que a gente tem que levar informação para as mulheres de qualquer lugar e de qualquer canto. É isso. E assim, eu sofro isso na pele. Eu deixei passar todos esses anos muito focada no meu trabalho. Então, eu me encaixo totalmente nesse tema hoje. E a gente vai falar sobre isso que é tão relevante. Acho que é muito importante as pacientes entenderem o seu melhor momento para ter uma gestação. Eu gosto muito da organização, mas eu sei que, né, acaba acontecendo, né, enfim, de forma espontânea, mas acho que por isso que eu deixei passar tanto tempo que eu ficava esperando sempre o melhor momento. E você deve ver muito isso na sua rotina. E por que você acha que as pacientes hoje têm engravidado tão tarde? Na verdade, assim, o que eu falo é que você não perdeu o tempo, né? Você esperou o seu tempo. Por quê? Porque a gente vê que a dinâmica da sociedade mudou, né? As gerações foram... Culturalmente, a mulher mudou, né? Enquanto nossos avós lá eram mulheres que eram criadas para o lar, nossas mães, né? Ali já foram... Quem foi mãe entre 1990 e 1980... Foram mães que já estavam com foco no trabalho, né? Foram inseridas no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, elas tinham o papel dentro da casa. E nós fomos criadas para prover. A gente foi criada para produzir, para ter performance. A gente foi criada para primeiro estudar, trabalhar, depois casar. Então, essa geração mudou, né? Essa cultura mudou, só que a biologia não muda. E é isso que eu acho que as mulheres têm que entender. Porque tá tudo bem você se planejar. Tá tudo bem você dar prioridade para você, para sua carreira, para viagens, para relacionamentos mais tardios. Isso daí tá tudo bem, só que você tem que ter informação. Que a sua biologia não muda. Que os óvulos envelhecem, né? Ótimo. Então, você tem que saber ali ter um acompanhamento para a pessoa... Para o seu médico te explicar, olha, acima dos 30... Antes a gente falava só 35 anos. Hoje a gente começa a ter essa conversa mais cedo no consultório. Porque as mulheres de 30 anos, hoje, elas estão preocupadas com isso. Né? Elas já começam, porque elas já estão sendo inseridas no mercado de trabalho. Então, elas já sabem, não, porque eu tenho que fazer essa pós. Então, daqui 2, 3 anos, 4 anos, eu vou pensar em começar a engravidar. O que eu tenho que fazer? Então, tem uma conscientização que eu acho muito legal e muito importante, né? É isso, né? Qual que é a idade que hoje vocês recomendam, assim, para coleta de óvulo? A gente tem ali o marco dos 35 anos, né? Porque o que acontece? Nossos óvulos, eles foram feitos na barriga da nossa mãe. Então, conforme a gente vai envelhecendo, eles também vão envelhecendo. A gente não perde só quantidade, né? Que falam, mas eu menstruo todo mês, então todo mês eu tô perdendo? Sim. Né? Mas se eu tomo pílula, paro de perder? Não. É que, assim, a gente tem uma perda, né, natural por mês dos óvulos. Só que, além da perda de quantidade, a gente tem envelhecimento, uma perda de qualidade desses óvulos. Então, porque hoje, quando estava chegando aos 35 anos, eu conversava com minhas pacientes. Hoje, as pacientes com 30 anos, eu já começo a falar sobre isso. Porque não é barato, né? Não é um investimento. Não é tão acessível, exato. né? Então, você lá com os 30 anos, você se programando já e você ter essa informação. Então, você tem um preparo. E, assim, hoje você pode congelar com 35, 38, 40. Enquanto você tiver resposta, né, para indução, para os óvulos, você pode congelar. Só que sabendo que a qualidade é diferente, né?
A quantidade, eu acredito que A quantidade também, também. né? O estímulo numa mulher de 20 anos é completamente diferente de um estímulo de uma mulher de 40. Tem que aproveitar enquanto a gente tem essa fertilidade gritando, né? Em relação a essa gestação tardia, né? Quais são os pontos de risco, assim, de atenção? O que, que você acha que é importante as pacientes saberem em relação a essas gestações? Isso tem muito a ver, né? Os principais ali riscos tem muito a ver com a qualidade dos óvulos, né? Então, a gente tem um risco aumentado de cromossomopatias, né? Que são as alterações genéticas, principalmente a síndrome de Down, que é o mais conhecido por todos, né? Que também é o mais viável, né? Que você acaba chegando ao nascimento. Tem outras que acabam evoluindo para o abortamento. Então, você tem um risco aumentado de abortamento pelo fato de os embriões podem estar geneticamente modificados e eles não serem viáveis. E você também, pela diminuição da quantidade de óvulos, tem uma maior dificuldade de gestar, né? Então, esses são os dois principais ali problemas. Você tem um aumento dos riscos trombóticos, né? De você ter trombofilias, a gente tem um envelhecimento do nosso endotélio. Então, tem um risco maior de hipertensão na gestação e pré-eclâmpsia, né? Simplesmente porque a gente vai envelhecendo, todos os nossos órgãos vão envelhecendo, então nossos vasos envelhecem também. Então, você tem um risco aumentado de diabetes gestacional. E falam muito sobre esse risco aumentado de cesárea. Então, eu ia até te perguntar isso um pouquinho mais para frente, se essa questão do parto, ela muda, a indicação do parto muda, se as contrações mudam pelo envelhecimento ali do útero, o que muda, assim, por estar mais tardio? Assim, o nosso útero, ele envelhece como o nosso corpo, mas ele não aumenta as contrações, não tem contrações diferentes. As contrações de uma mulher de 20 anos é a mesma contração de uma mulher de 40 anos. Legal. O que acontece é, com o envelhecimento dos nossos ovos, e ser uma gravidez que tem mais riscos, né, porque quando a gente envelhece, nossa gordura abdominal é diferente, então a gente tem um maior risco de obesidade, a gente tem um risco de desenvolver diabetes gestacional, porque a gente tem uma resistência insulínica maior, a pressão alta. Então, pelas comorbidades que podem vir com a maternidade tardia, você aumenta a taxa de indicação de cesárea. Mas a gestação acima dos 35, 40 anos não é indicativo de parto cesariana. E existe também uma cultural ali do medo da mulher, né? Quanto mais tarde a gente engravida, mais medrosa a gente fica. Então, a gente tem opção, né? A escolha pela via de parto, né? Porque, às vezes, é muito mais isso. A gente tem um instinto muito mais de proteção, de prevenção, de medo. Então, isso aumenta um pouquinho a taxa da cesariana. Mas isso não é uma regra. Perfeito. Voltando na parte da trombose, você falou que tem mais chance de trombofilia ali, né? Na verdade, eu achava que isso é uma coisa muito pessoal mesmo, de achismo da minha parte. Eu achava que a trombofilia seria só essa alteração genética da paciente, mas então a gente tem fatores de trombose locais. Isso, porque o que acontece? Quando a gente tem as trombofilias, né? Que são as alterações genéticas, mas com a idade, você tem essa alteração do endotélio, então você tem um enfraquecimento do endotélio, os vasos ficam mais rígidos, então você tem um aumento dos eventos trombóticos, né? E com o aumento da idade, você também tem aumento da hipertensão, não só gestacional, né? Então, você ainda tem esses vasos que ficam ali mais suscetíveis a eventos trombóticos. E você também, com o envelhecimento, você tem um estado inflamatório maior, né? Você diminui o seu metabolismo e seu risco inflamatório é aumentado. Que também ajuda, né? A ter uma hipercoagulabilidade. Você tem uma alteração da função das plaquetas com a idade. Então, a gente acaba vendo. Porque hoje, se eu bato meu braço, é diferente do vovozinho ali que vai e bate vaso. Não só por fraqueza. A fraqueza endotelial também existe, mas tem essa hipercoagulabilidade, né? Você tem uma alteração plaquetária. Então, é tudo mais. E também, hoje, a gente tem mais diagnóstico. Perfeito, né? é isso. Antigamente, as mulheres engravidavam 10, 6 filhos. E, nesse meio tempo, tinham sangramentos que nem sabia que era abortamento. Né? Nem sabia. Sangrou, não, minha menstruação veio, foi diferente, foi um pouquinho mais, foi mais dolorida. Só que nem tinha ciência de que poderia ter sido uma gestação.
né? Então, você vê isso. Hoje, as mulheres, com os aplicativos, com a consciência, com o autoconhecimento, saber o seu corpo, às vezes nem teve o atraso menstrual, já sabe que tá grávida. É Entendeu? muito maluco. Eu passei agora recente por um aborto. Eu até comentei no meu Instagram essa semana. Ali que era minha médica dessa gestação, desde o começo. E eu descobri muito recente, né? Uhum. E foi isso. Eu ficava assim pro meu marido, nossa... E olha, eu sou médica, né? Tenho as instruções, tanto, né? Da parte técnica, né? Tenho acesso à informação também. Eu ficava assim, caramba, como é fácil engravidar e você nem ficar sabendo, né? Uhum. Porque essa cólica e esse sangramento, a não ser que, né, esteja, né, numa evolução mais tardia da gestação, que você acaba eliminando. Mas a perda que eu tive, eu estava muito no começo e foi muito semelhante a uma menstruação, a não ser por um pouco mais de cólica que o habitual. Mas era um sangramento ok, assim. Então, teria passado despercebido se eu não tivesse feito beta ali bem no comecinho da gestação. E Uhum. é isso, né? É questão de você ter mais informações, né? É isso, o abortamento espontâneo, que foi o que você teve, né? Você teve uma gestação que não evoluiu e teve o sangramento, o abortamento espontâneo. Se você não soubesse também, talvez a carga emocional não estaria É, tão forte e você talvez é, sentisse menos. com certeza. Né? Porque você tem ali, você tem a pressão, você tem, né, você tem a tristeza, você tem o luto, você tá tentando lidar com um monte de coisa, porque ao mesmo tempo que você descobriu, você ficou feliz e aí não deu certo, e aí vem a culpa de tudo que você, porque eu esperei. Então, talvez tivesse sido passado com uma menstruação só mais dolorosa mesmo. Exato. E eu só descobri porque eu tava com o aplicativo. Eu nunca, na minha vida, eu controlei minha menstruação. Então, desde que a gente tem o telefone, tem os aplicativos, ficou mais fácil esse controle. Então, eu menstruava, o primeiro dia era tal. Então, quando atrasou, eu falei, caramba, há tantos meses eu não atrasava. Eu, no Uhum. máximo, adiantava ou não atrasava. E agora esse mês atrasou. Então eu fiz o diagnóstico com acho que com 4 ou 5 dias, né, Uhum. de atraso. Então foi muito rápido. Só que o meu beta estava muito baixinho, né? Uhum. E eu fiquei, caramba, como realmente é fácil a gente engravidar e não saber que estava grávida, e simplesmente sangrar e achar que era uma menstruação comum e Sim. na verdade você teve abortamento. E aí, aproveitando sobre isso, a taxa de abortamento ela também é muito maior quando a gente fala dessas gestações mais tardias, né? Sim, é por isso, porque você tem ali essa junção, né, da qualidade dos ovos, então, geralmente, as gestações menos viáveis, o corpo é sábio, né? Uhum. Então, se aquele embrião tem uma alteração genética que não vai ser evolutivo, o corpo já indica sinais e você acaba a seleção natural, né? Aham. Você acaba evoluindo para o abortamento espontâneo. Então, você tem esse aumento desses riscos trombóticos, você tem, então, ali na hora da placentação, você evolui para o abortamento. Então, sim, né? É uma questão de todo o corpo. Mas não é porque isso acontece que isso é impossível de ter uma gestação saudável, uma gestação natural acima dos 35 e 40 anos. O que você precisa é ter um acompanhamento. Porque, assim, a gestação acima dos 35 anos é uma gestação que você fala, é uma gestação de alto risco. Mas não é uma sentença. Quer dizer, só que você precisa de um acompanhamento mais específico, um acompanhamento mais de perto. Tanto que, hoje em dia, está mudando esse alto risco. Uhum. Então, gestação de 35, gestação de 40 anos, se você não tem nenhuma comorbidade, se o seu morfológico está normal, se você não tem nenhuma alteração da cromossômica lá do seu bebê, você não precisa ter um acompanhamento de alto risco. Uhum. Né? Você pode continuar como uma gestação de baixo risco. Porque é isso, a gente tem que comparar a mulher de hoje, com seus 35, 40 anos, ela tem uma maior consciência, né? Porque elas são mais estudadas, elas são mais informadas, então elas se preocupam com a saúde. Então, são mulheres que já praticam exercício físico, são mulheres que já têm uma dieta mais equilibrada, que se preocupam com o corpo. Então, você ter uma gestação aos 40 anos de uma mulher saudável, que se preocupa, que gerencia os seus pilares da medicina do estilo de vida, que tem todo aquele controle, do que uma grávida de 28, 25 anos, obesa, Descontrolado. descontrolada. Entendeu? Faz total sentido mesmo. O que diferencia uma gestação de alto risco para baixo risco em relação ao acompanhamento, assim? O acompanhamento de uma gestação de alto risco é muito mais de perto, né? Tá. Você não é que você muda exames e você tem uma
coisas mirabolantes que precisam ser feitas. Não, é estar mais perto dessa paciente, olhar essa paciente como um todo. Então, óbvio que a frequência das consultas no começo é a cada 30 dias, como qualquer pré-natal, a não ser que ocorra alguma alteração. Mas você tem aí as consultas a cada 30 dias e, na verdade, se tiver algum evento adverso, né, uma hipertensão, uma diabetes gestacional, um hipotiroidismo mais descontrolado, você tem que ver essa mulher mais. E você aumenta, sim, o número de exames para controlar aquela determinada comorbidade. Mas, assim, não é que tem exames mais mirabolantes ou não. O pré-natal em si é o mesmo. Mas o acompanhamento é mais de perto e você vai direcionando para o porquê do alto risco dessa mulher. Ela tem uma pressão alta, tem um IMC, ela tem obesidade, ela tem diabetes, ela tem hipotiroidismo, ela é só uma idade materna, ela tem asma grave. Então, por que essa mulher está no alto risco? Né? O alto risco é isso, é uma sinalização de que você precisa estar mais perto com o seu médico. Ótimo. E isso também provavelmente deve alterar os riscos da cirurgia em si, né? Uhum. Ou do parto, ou de que seja, ou de uma cesárea. Acredito que ele deva alterar bastante, né? Isso pela idade apenas, não. Mas pelas comorbidades, pelos eventos adversos que pode ter dentro de uma gestação de alto risco, né? Então, isso sim aumenta, por isso que a gente tem um aumento da taxa de cesárea nas gestações de alto risco. Ótimo. Eu tenho um monte de paciente com abdominoplastia e uma das grandes preocupações delas é em relação às próximas gestações. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que no passado tinha muitas bariátricas. E acho que esse foi um dos grandes fatores de indicação de abdominoplastia, além da oscilação de peso. Acho que oscilação de peso, bariátrica, no final das contas, acaba sendo a mesma coisa, influencia muito na indicação dessa cirurgia em pacientes jovens. Porque isso é muito comum em mãe, né? 2 gestações, 3 gestações, que elas vão ganhando flacidez. Mas tem sim uma quantidade de paciente que realizou a abdominoplastia e agora quer ter uma gestação, né? E como lidar com isso? Ela se transforma numa paciente de alto risco? Sim. É aquilo que a gente estava conversando, né? Eu tenho 10 anos de pré-natal de alto risco, né? De medicina fetal. Então, logo que eu comecei, foi o boom das bariátricas, né? Então, a indicação foi quando começou, há 10 anos atrás, começou a ter muito casos de cirurgia bariátrica, das técnicas. E, nesse momento, aumentou muito também as gestações pós-bariátrica. Por quê? Porque essa mulher, ela teve essa mudança no corpo, ela perdeu o peso, ela se sentiu melhor, ela começou a ovular, né? Porque a obesidade, a gente sabe que pode ter uma síndrome metabólica, que você tem uma anovulação, né? As mulheres deixam de ovular, né? Pelo estado ali, né? A síndrome do ovário policístico, toda uma síndrome plurimetabólica que diminui a fertilidade da mulher. E ela vai emagrecendo, ela vai voltando a ciclar, ela vai voltando, né, a ter prazer, a se amar, a querer voltar a ter prazer na relação sexual. Então, acabava engravidando. Então, a gente viu muito pós-bariátrica. Só que, ao mesmo tempo, essas pós-bariátricas, elas já iam para abdominoplastia. Porque a perda era muito rápido. Então, eu não sei, até você pode me falar, que é um dado que eu gostaria de saber, assim, quanto tempo depois você faz a cirurgia, a cirurgia plástica após uma bariátrica? Geralmente depois da estabilização de peso. Isso pode variar entre 1 ano e meio, 2 anos. A paciente não pode ficar naquele ganha, perde, porque isso altera muito o resultado da cirurgia. Óbvio, né? Dificilmente nesta fase elas ganham. Elas entram numa fase de perda constante. Elas precisam estar entre mais ou menos 3 a 6 meses com esse peso estável. Esse é o ideal. E isso acontece em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Esse é o melhor momento para a gente indicar uma abdominoplastia. Geralmente é abdominoplastia e cirurgia mamária, né? Porque com a oscilação também a mama vai no chão. Sim. E voltando ali para a pergunta, então, do pós-abdominoplastia, não é considerada, assim, por livro, né? Por bula, a gestação de alto risco. Mas a gente sabe que pós-bariátrica, sim. Porque você tem um déficit de vitamina, você tem um déficit de absorção. Então, pós-bariátrica, sim, é uma gestação de alto risco. A abdominoplastia estética, só por isso, não...
A gente leva como outro risco porque a gente sabe que com essa mudança, né, na musculatura, você tem uma rigidez, você tem uma diminuição da distensão abdominal. Então, a gente tem um risco maior de restrição de crescimento uterino, ou seja, desse bebê crescer menos. Por quê? Porque você tem ali uma musculatura que foi amarrada, que foi fechada. Então, você não tem a distensão. Por que falam que a barriga na segunda gravidez é muito maior? Porque já abriu o caminho, entendeu? Você já tem essa flacidez, você já tem essa distensão. Então, teoricamente, você tem uma pressão abdominal que talvez que leve a uma diminuição, né, a uma restrição do crescimento fetal. E também a gente tem uma dificuldade de diagnóstico ultrassonográfico. Porque essa barriga mexida, essa abdominoplastia, ela tem cicatriz, ela tem fibrose. Então, você tem uma maior dificuldade de avaliar o bebê por si só. E isso a gente vê que muitos dos médicos, quando fazem a cirurgia, eles não explicam isso. E também os pré-natalistas, as pessoas que estão ali nos obstetras, eles começam a achar que esse bebê está muito restrito, nossa, está perigoso, não sei o que lá. Só que assim, gente, pode ser uma condição só física, uma condição mecânica. Não quer dizer que aquele bebê tem algum problema. É só uma questão de compressão abdominal que ele não consegue crescer. Mas você entendeu? Então, essa falta de informação leva muitas, às vezes até muito erro de diagnóstico, leva muito ao erro de indicação de cesárea. Né? É que, graças a Deus, a medicina evolui. Antigamente, bebê com restrição, percentil menor que 10, já ficava todo mundo alerta. Hoje, bebê com percentil 3, a gente fica acompanhando. Entendeu? Não é mais indicação de uma cesárea de urgência, porque o bebê não está crescendo. Hoje em dia, a gente tem muito mais... muito mais cuidado nas indicações do parto, né? Porque a gente sabe que a prematuridade é muito pior do que um bebê pequeno. Sim, né? Faz todo sentido. Aproveitando esse gancho que você falou da diástase, né? Óbvio, quando a gente vai indicar uma abdominoplastia para uma paciente jovem, a gente fica receoso, né? Eu diria que eu fico bem preocupada, assim, quando a paciente tem uma flacidez, porque são 2 pesos, 2 medidas. Tem a parte de autoestima, a parte estética, e depois tem essa parte funcional. Essa paciente ainda vai passar por uma gestação, ela ainda vai oscilar um peso, às vezes ela vai ter que passar de novo depois por uma outra cirurgia. A gente sabe que a primeira cirurgia é sempre muito mais fácil do que a segunda, a terceira e por aí vai. Então, a gente, né, coloca na balança o quanto isso está impactando a paciente, o quanto tempo ela ainda vai demorar para ter uma gestação. E aí sim, será que vale a abdominoplastia agora? Se for uma coisa, daqui 2, 3 anos eu penso em ter uma gestação, espera, né? Eu sei que, né, são 2, 3 anos que você não se olha muito no espelho, que você não vai ficar muito satisfeita, mas talvez sejam 2, 3 anos que você vai retardar futuras cirurgias de forma repetida, né? Mas é isso, a gente faz, sim, cirurgia em paciente jovem, mas sempre colocando numa balança, né? Mas olha como a biologia é ingrata, né? Porque a gente tem isso, né? De nossos ovos, eles estarem envelhecendo, a gente está perdendo a qualidade, a quantidade. Só que, assim, as pacientes jovens que podem fazer uma cirurgia, que têm um poder aquisitivo, são pacientes que não são tão mais jovens. São pacientes ali de 30 e poucos anos, né? E aí você espera 3 anos, aí 33, aí não sei quanto, e aí vai... entendeu? Vai levando a uma maternidade tardia. Sim. São escolhas, né? É isso, né? Eu acho que hoje a gente quer estudar tanto, a gente já sai um pouco mais velha dos nossos estudos, né? Eu vejo, por mim e pela minha irmã, que também optou pela medicina, ela tá com 31, vai fazer 31 esse ano, e ainda tem mais 2 anos, e aí, sabe? Então, você vai levando, vai quando vê, você já tem 37, 38, e aí você passou toda a sua vida para estudo, que foi o meu caso também, e quando eu me deparei, falei, caramba, eu tenho que decidir, né? Tô com quase 40, então eu ainda tinha falado pro meu marido, esse ano a gente precisa pensar na FIV. Porque eu queria realmente fazer uma fertilização para talvez pular essa etapa da possibilidade de malformação, né? Que é mais comum nessa idade. E aí eu vou entrar até nesse gancho. Eu queria falar de diástase, depois a gente volta nesse tema, mas vou aproveitar o da FIV. Quando que vocês indicam FIV, assim, qual que é o melhor momento para essa paciente? Peraí, aí entra em várias questões. Porque, assim, quando a gente indica FIV, é quando realmente tem uma questão de infertilidade ali, que a paciente não consegue engravidar espontaneamente, né?
O que a gente indica mesmo é você ter esse investimento nos seus oócitos guardadinho ou nos embriões guardadinho lá para você fazer o congelamento de óvulos e você ter isso para quando for o tempo da decisão, se você não tiver nenhum problema que impeça a sua gravidez espontânea, aí você pode tentar, né? Você pode tentar, mas não tem uma idade. E né? nem quantidade de aborto? Tem quantidade de aborto? Tipo assim, depois do terceiro a gente... Não tem uma indicação assim. É cada caso individualizado. Porque se você tem ali... A gente só começa a pesquisar alguma trombofilia, alguma coisa de... Antigamente era um aborto habitual, né? Era a partir do terceiro abortamento. Só que hoje em dia... Só que as mulheres engravidavam com 20 anos. Então, o terceiro, não sei o que lá. Hoje, a mulher que está engravidando com 35, não dá para eu esperar 3. Sim. Porque a gente tem um tempo depois que a gente tem que esperar, né? Depois do aborto, até tudo se encaixar. E aí vão começar, né? Exatamente. As investigações, tentativas, enfim. E a investigação da infertilidade não é uma investigação Rápida. tranquila e rápida. É uma investigação morosa, é uma investigação que tem um impacto no corpo e na saúde mental da mulher. Muito engraçado. Ontem eu recebi uma paciente assim. Ela tem 38 anos, ela teve um casamento de 9 anos. Ela falou, Juliana, por 9 anos eu não engravidei. Eu me separei e depois eu comecei a namorar uma outra pessoa e eu tive 2 abortos nesse tempo de relacionamento. E aí eu comecei a investigar o aborto. Ela falou, eu desisti no meio, porque eu já não aguentava mais. Ela falou, isso estava acabando com a minha vida. E é isso, né? É isso, é a parte mental, né? E o que é mais maçante é que é sempre sobre a mulher. Sempre recai sobre a mulher. E a gente esquece que para ter um embrião saudável é 50% do homem, 50% da mulher. Isso foi tão legal quando você me falou isso. Acho que você não tem noção do caminhão que você tirou das minhas costas. Porque eu acho que a culpa o sangue, ele vem junto com a culpa, assim, ele escorre, assim. E aí você fica, foi meu super coffee. Foi o excesso do café. Foi o exercício físico que eu fiz de forma, né, discriminada. Foi a minha alimentação. Eu fiquei com uma alimentação mais restrita, mais salada, mais preocupada em não ganhar muito peso, até por conta dessas questões que você falou, diabetes, pressão alta e tudo mais. Já tenho uma briga com peso, então eu ficava, e aí culpa, né? Foi porque eu fiz, Quando você falou, Juliana, tava oco. Alguma das coisas não funcionaram de forma adequada. O óvulo, o espermatozoide, tá tudo bem. Cara, aquele tudo bem, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é isso. É porque sempre recai sobre a mulher, né? Então, quando a gente fala de infertilidade, isso é sempre o problema da mulher, né? E a gente sabe hoje que o impacto as mulheres estão engravidando mais tarde, logo os companheiros também são mais velhos, né? Então, a gente... mas é que eles renovam. Todo dia eles produzem espermatozoides, a cada 3 dias, não sei o que lá. Tudo bem, mas assim, o espermatozoide dele também tem a envelhecimento. O envelhecimento, o estado inflamatório daquele cara que tá ali no sofá. Que só bebe, que não faz atividade junk food. Entendeu? Então, é isso, gente. Vamos tirar um pouquinho e falar assim, um embrião é metade óvulo, metade espermatozoide. Ponto. Nossa, isso é muito legal. Porque, assim, meu pai teve uma filha agora com... Meu pai tinha 61 anos quando ele teve uma filha. Eu acho que isso pesa muito, porque quando eu dei a notícia de que eu, com 30, quase 39, eu tinha perdido o neném. E ele, com 61, ele tinha tido. Ficou aquele negócio, mas mulher é fogo, né? Mulher tá mais velha, não sei o quê. Então, você fica... Poxa, meu pai realmente, que é um homem, ele pode ter filho a qualquer momento. E eu, que sou uma mulher e tô ali quase... Não posso ter a qualquer momento. Então, tem muito esse peso mesmo pra mulher, né? E é muito importante a gente esclarecer isso, porque isso gera um conforto, assim. É uma massagem no coração de que... tá tudo bem se não for culpa minha só e for culpa do meu companheiro. Na verdade, não tem a culpa, né? Essa é a questão. A gente não fica procurando muito também, né? O que a gente vai fazer com isso? Exato. Né? O que traz dessa história dolorida, desse luto? O que traz? Poxa, vamos ver o lado bom? Você realmente decidiu o que você quer ter. Eu acho que foi a parte mais importante, sabia? Eu acho que eu sou muito católica, né? Eu acredito muito em Deus e tudo mais. E eu acho que isso também me deu uma paz no coração, de que ele me deu essa possibilidade para virar a chave. Porque até agora, essa chave estava no meio do caminho. Todo mundo falava, você não quer ser mãe? Não sei.
Acho que não. Ficava assim, poxa, mas... Aí eu pensava na minha rotina. Ontem eu cheguei, era quase 8h45 em casa, 1h30 de trânsito. Eu fiquei me imaginando, meu Deus, se tivesse uma criança em casa, eu tava louca, descabelando, porque eu ia chegar e não ia vê-la. Né? Então, eu acho que tudo isso acaba postergando e atrasando a decisão da gestação. Até que eu tive essa experiência. Aí eu falei, poxa, realmente eu quero ser mãe. Eu tava até planejando o nome já. Então, quando a gente fez ali a data provável de parto, minha mãe, a data provável era dia 3 de outubro, a minha mãe nasceu dia 2. Então, eu já fiquei imaginando o signo, não sei o quê. Todos aqueles sonhos, né? Planos. Aí eu falei, caramba, eu quero passar isso, sabe? Eu quero ter isso mesmo, essa oportunidade. Porque quando a gente vai tendo mais consciência, a gente vai pensando assim, a gente nunca acha o tempo. Porque a gente... Qual que é a hora certa de engravidar? Não tem, né? Não tem, porque assim, não, mas é que agora eu acabei de abrir minha clínica. Eu vou falar por mim, né? Eu fui uma gestante tardia, né? Eu engravidei com 37 anos. Só que eu já estava casada há um tempo, então já tinha essa pressão, né? Mas você não engravida? Você não vai engravidar? Eu tinha acabado. Em 2016, eu abri minha clínica. Eu tava tipo, workaholic, tipo, cara, tô chegando aonde eu quero chegar. E aí, todo mundo perguntando, mas você não vai engravidar? Não, mas você tá ficando velha, você tá ficando velha. Teve uma hora que eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo engravidar. Porque quando você fala, eu acho que eu tenho um problema. Aí é que todo mundo para. Aí todo mundo para de perguntar, juro? É isso mesmo. E eu sou de uma família grande, eu sou de uma família de... Também. É uma família de mulheres, né? Minha avó teve 10 filhos, 7 mulheres. Igual a minha. Eu tenho 17 primos, é uma família enorme. É igual Aí chegava nos almoços de domingo, tava ficando chato pra mim. Entendeu? Falei, não, é que eu não posso engravidar. Aí todo mundo parava, entendeu? Porque assim, cara, aquilo era um peso. E aí, quando eu realmente decidi que eu comecei a tentar engravidar, eu demorei pra engravidar. Não é que foi rápido. Não foi assim, eu liberei e engravidei logo. Não, e cada mês, e cada teste de... Porque você acaba ficando doida, né? E você faz mesmo sem estar atrasada. Você começa a sentir alguma coisa, você somatiza, você né, começa a pirar. Então, cada mês que vinha a menstruação era um sofrimento, era uma culpa. Né? E muitas vezes calada, muitas vezes sozinha, porque eu não podia compartilhar. E nem como o Caio, que é o meu marido, meu companheiro, assim... Porque não era uma questão dele, era uma questão minha. Né? E acho que às vezes a gente tenta evitar também o sofrimento do outro, assim. Eu lembro, né, nesse momento do sangramento, assim, meu marido falava assim, tá tudo bem? Aí eu falava, não, tá tudo bem. Mas, tipo assim, tentando ser forte, porque lá no fundo destroçada, assim, né? Sangrando, com dor, e a parte emocional no chão. Então, acho que eu tenho esse medo de entrar nesse ponto, assim, de muitas cobranças, de não conseguir relaxar, que a gente sabe que é tão comum a história de que quando você relaxa, vem, né? E aí a mulher, eu acho que entra nessa paranoia, assim, até uma autocobrança mesmo, né? Eu preciso. E aí, quanto mais eu preciso, menos vem. E as FIVs não dão certo. E então, é isso, né? E tem todo o fator emocional, o fator psicológico ali durante as tentativas. Existe isso, entendeu, né? Tanto que, às vezes, eu lembro que eu tinha uma paciente que putz, estava super difícil, ela não estava conseguindo, já tinha feito não sei quantas FIVs. Eu falei, calma, vamos comprar um cachorro, vamos tirar o foco e não sei o quê. Óbvio que não são todos os casos assim. Mas a partir do momento que isso aconteceu, foi mais fácil. Foi, sabe, ela conseguiu ter a gestação e ter a maternidade que ela queria. Eu tinha uma outra paciente que ela acabou... Essa é engraçada. Ela conseguiu fazer uma barriga de aluguel fora do Brasil, não sei o que lá, acompanhou toda a gestação, beleza. E quando ela foi buscar, né? Ela foi passar o último mês lá da maternidade, da gestação, no país que ela foi fazer, ela descobriu que estava grávida. Caramba! Depois de 10 anos tentando. Ai, eu morro de medo disso, gente. Então, ela tinha gêmeos de 9 meses, entendeu? Caramba! Exatamente. A diferença entre um e outro era quase 8 meses. Jesus amado. Então, assim, são essas histórias. É óbvio que a gente não pode achar que vai acontecer com todo mundo, que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que buscar informações, que a gente tem que ter um acompanhamento de um especialista, que a gente tem que ver o porquê de não estar engravidando, do que está acontecendo. Mas, às vezes, o fator é mais emocional mesmo, entendeu? E isso atrapalha muito, né? Eu vejo nas minhas cirurgias, assim...
Eu falo para paciente, você pode ter medo. O medo faz parte do processo. Afinal, a gente tem medo do que é desconhecido. Então, tudo bem você ter medo, que você não pode ter pensamentos negativos. É isso que atrai. E eu acredito muito na energia. E parece que tudo, a luz que não funciona, não sei o que não pega, tudo acontece naquele dia em que a paciente fica, vou morrer, vou morrer. Falo, graças a Deus, comigo você não vai morrer. A gente nem vai fazer a cirurgia. Exato. Eu acredito muito nisso. Não, já cheguei a suspender paciente dentro do hospital, porque ela, doutora, eu não vou morrer não, né? Não sei, mas comigo não. Então, a gente vai suspender, vai deixar para outro dia. Porque eu acredito muito nessas energias, essas coisas. Assim, eu falo, comigo não. Aí eu vou te contar o lado B. Quando a gente tem... eu sou super assim, eu acredito super na energia, no pensamento positivo, tudo bem. Aí, na hora do parto, beleza. E quando é o segundo filho? Que a mãe me pega no braço e fala assim, eu não posso morrer porque eu tenho outro filho. Mas isso é todo dia no centro cirúrgico, tá? Gente. Doutora, pelo amor de Deus, olha, eu tenho outro filho. Às vezes elas não verbalizam a palavra morrer. Eu não posso suspender a cirurgia porque é um parto, entendeu? Aí eu fico batendo na cabeça, eu respiro fundo, eu faço, uma meditação. Meu Deus! Eu começo a emanar muitos pensamentos positivos que fala, cara, a partir do momento que ela aperta seu braço e fala assim, doutora, eu não posso morrer. Ai, tá doido. Gente, você fica assim, e aí a gente tem que lidar com isso, e impacta a gente, né? Eu falo que eu sempre faço minha oração no caminho pro hospital. Mas quando eu percebo que a paciente tá muito ansiosa, geralmente eu paro o que eu tô fazendo e aí eu começo de novo a rezar pra puxar tudo pra aquele ambiente ali. Porque eu falo, meu Deus, assim, ó, ilumina. Porque até eu já entro mais pesada. Sim. Então, eu já entro, assim, angustiada. O ambiente fica mais pesado, a sala fica mais pesada. Tudo isso. Então, é isso. Assim, eu falo pra paciente, olha, faça sua oração, entra com pensamento positivo. Tá tudo bem você ter medo, mas vai ser tudo maravilhoso. Pensa na melhor coisa do mundo. Já você vai estar linda de biquíni na praia. Autoestima lá na tampa. E aproveitando esse gancho, você deve ver muita paciente, né, nessa idade. Porque eu acho que a mulher jovem, ela recupera o corpo muito rápido, né? Sim, e aí, isso é um fato. Fato. Mas, até tinha aquela história, depois dos 35. Não, eu percebi dos 30. Dos 30 pra frente, meu corpo eu ficava em jejum meio período, eu já emagreci uns 10 quilos. Agora ficou de jejum 10 dias e não emagreci 1 quilo. Antigamente eu podia comer o que eu comia, tava tudo bem. Hoje em dia, se eu penso em comer, eu já engordei. Exato, é bem isso. E aí, você deve muito ver essa pressão estética também no consultório, né? Ai, doutora, quanto tempo será que essa barriga vai sumir? Me conta um pouco mais que eu vou entrar nesse gancho, que eu acho que é muito legal, assim, essa parte de pós-gestação, né? O que acontece que a gente vê, apesar das mulheres mais jovens, elas terem uma recuperação mais rápida, né? Elas podem voltar porque o metabolismo é mais rápido, a qualidade da pele, o colágeno. Parte inflamatória parte também. inflamatória, tudo isso. Só que a gente tem ali, nas pacientes muito novas, 20 e poucos anos, elas não têm uma consciência. Então, elas engordam demais. Aí, a pele tem aquelas estrias maiores. Então, assim, é complicado, né? Porque você tem ali as pacientes mais novas. E por mais que você fale, por mais que você converse... Porque, assim, gente, eu sou uma médica, eu sou uma obstetra, que eu prezo muito pelo equilíbrio da gestação, pelo ganho de peso, pela alimentação. Eu sou muito chata com isso. Porque, gente, eu já tive do lado de cá e do lado de lá, entendeu? Eu sei o quanto é difícil para recuperar. Então, as mais novas, apesar de serem... ter essa pele, essa qualidade e um retorno metabólico mais rápido, emagrecer mais rápido, se elas perdem muito a mão, a catástrofe, a sequela fica, né? Porque as estrias são aquelas estrias vermelhas, são aquelas coisas que são muito... E quanto maior a estria, assim, mais difícil, porque é mais difícil de tratar. A gente tem um período ali, né, em que ela tá mais roxinha. E geralmente, né, eu tenho um filho e é um bebê novo, isso passa. Quando já vem pra minha parte, da parte de tratar a parte estética, quando tem estria, é tudo mais difícil. A tecnologia não funciona de forma adequada. Na verdade, a tecnologia não funciona nessa área. Essa estria nada mais é que a pele que não teve a condição de esticar e voltar. Então, ela esticou e rompeu. Então, não voltou. E a tecnologia, ela não vai fazer essa estria colar. É uma pele que ela já está esgarçada. Então, a tecnologia não funciona. E muitas pacientes têm estria e não têm tanta flacidez. Porque quando tem flacidez, é excelente. A gente vai para a abdominoplastia. Quando não tem, aí é um problema.
Porque se eu lipoaspirar, vai ficar mais flacidez. Eu não tenho como corrigir essa Sim. flacidez, porque a tecnologia não vai funcionar de forma adequada. Então, eu acho que essa é uma conscientização que a gente tem que ter muito em relação ao ganho de peso, ao cuidado, hidratação da pele na gestação, independente da idade, assim. Acho que é a parte Eu mais... acho que é isso. Sobre a estética, sobre o impacto no corpo, eu acho que é muito mais independente da idade. Porque é isso, você mais velha, você também já tem uma consciência, né? Então, você já sabe quanto custa o Botox, você já sabe quanto custa... E que você sabe quanto você tem que trabalhar para pagar aquele Botox, né? Exato. E você sabe o quanto em relação à academia também, né? O quanto você tem que malhar, o quanto você tem que treinar para você perder aquele hambúrguer que você resolveu comer no final de semana, né? Então, isso te custa muito caro nessa idade mais tardia, né? Então, você fica mais receosa, você não chuta o pau, entendeu? Você exato. fica mais ali, vai. Então, hoje eu comi mais, amanhã eu... Então, é isso, É o né? equilíbrio, né? E eu acho que em relação à gestação, quando a gente fala, né, da primeira gestação, o corpo geralmente volta melhor, né? Sim. O que eu vejo muito são nas próximas gestações. Então, segunda gestação, terceira gestação, que é quando tem mais probabilidade de diástase e abertura ali dessa parte muscular, né? E muitas vezes a paciente não tem diástase, mas ela tem uma frouxidão da musculatura tão grande que as pacientes muito magrinhas, elas vão ficando com aquele barrigão gigante. Imagina, é um expansor por 9 meses, né? Então, expandiu aquele abdômen, empurrou a musculatura e o músculo ficou fininho, 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 fininho. E quando volta, ele não volta duro, grosso, forte. Não, ele volta do jeito que ele tá. Então, às vezes ele, né, fica mais fechadinho, mas ainda papel. Então, eu percebo essa diástase muito em paciente jovem magrinha. Ou nas segundas gestações para frente. O que eu acho que é importante a gente falar agora sobre esse assunto é que a gente também tem que entender que tem a constituição corporal de cada mulher. Tem a qualidade de pele de cada mulher, independente da idade ou não. Você abre barriga como eu. Então, às vezes você vê aquela paciente magrinha, não sei o que lá, e quando você abre aquela gordura bizarra, que você fala, cara, gente, é uma tipo a falsa magra. mesmo. E a camada muscular, às vezes, é tão frágil que você fala, gente, mas não parece. E às vezes tem aquela que aumentou mais o peso, só que é mais troncudinha, mais fortinha, tem uma qualidade muscular, né? Tem um porte corporal melhor. E você abre, tem uma camada muscular enorme, que às vezes fica até difícil para você. Então, é isso. A mulher, a gente se compara muito. Né? E a pressão estética da sociedade sobre a mulher é muito grande. Então, às vezes, a gente olha, ai, mas eu emagreci, eu engordei muito menos que ela na gestação, mas... Gente, tem tudo... Tem tantos fatores, né, Exato. que influenciam, assim. E até na minha indicação cirúrgica mesmo, eu avalio tantas coisas para eu indicar uma abdominoplastia, ou uma mini, ou só uma lipoaspiração com as tecnologias para tratamento de flacidez, que às vezes o paciente fala assim, doutora, eu tô pronta para qualquer coisa, menos abdominoplastia. Aí eu vou olhar e falo, olha, eu vou te falar aquela parte dura. Agora é só abdominoplastia. Porque tem a estria, a qualidade de pele não é boa, o músculo não tá legal, ele tá flácido, então eu tenho que fechar essa musculatura. Então, isso muda muito, né, de paciente para paciente. Quando a gente vai procurar a estética, né, quando a gente vai procurar a parte da cirurgia plástica, a gente tem que estar aberto. Porque é isso, não é porque eu sou magra que eu não tenho indicação de abdominoplastia. Vai depender muito de vários fatores. Pele, músculo, se esse músculo ele tá fino, ele tá aberto, como ele tá. Exatamente. E é isso, é muito mais comum na segunda gestação para frente, mas pode acontecer na primeira. Pode. E eu acho que é importante a gente falar o que é a diástase, né? Que é aquela separação da linha, da junção da musculatura, que ela vai abrindo, ela tem uma abertura fisiológica durante a gravidez. Até para acomodar o neném, né? Então, Exato. essa barriga ela vai aumentando e esse músculo ele vai se afastando para o neném encaixando ali. E óbvio, depois que ele abre uma certa quantidade, quando ele volta meio troncho, ele já não volta com... eu posso fazer exercício físico? Pode. Eu tenho um paciente que tem essa preocupação em relação à musculação, né? Se eu fizer musculação, vai piorar a diástase. Óbvio, a hipertrofia não faz isso. Essa hipertrofia, ela vai crescer nesse sentido. Uma vez diástase, a diástase a gente classifica, né? Acima de 2,5, 3,5, depende de cada paciente, porque aí a gente vai ver exatamente a espessura desse músculo, né? Através do ultrassom que eu faço no consultório. Mas a gente vai avaliar vários fatores para a gente poder indicar essa cirurgia. Mas é isso, nem todo afastamento é uma diástase, porque muitas pacientes falam, eu tenho um afastamento ali
é pequeno, mas eu tenho uma diástase. Nem sempre, né? E é isso, assim, cada corpo volta de uma forma. E a atividade física é importantíssima. A gente não pode deixar de fazer atividade física só porque tem uma diástase. Não, e aí a gente tem que pensar que a segunda gestação é que nem você encheu uma bexiga a primeira vez. Ela volta. Depois que você esvazia, ela volta. E a primeira é sempre mais dura, né? É. Que expandia volta. mais dura. Aí a segunda vez que você vai encher a bexiga, você enche mais fácil e ela vai voltando. E ela Meio fica trouxinha, mais... né? Exato. É que nem... A gente pode falar dos seios. É. Entendeu? A amamentação. É. Eu falei pra você que eu quero fazer os meus seios, não sei o que lá. Hoje parece duas meinhas penduradas, entendeu? Só que assim, cara... Não, e assim, a gestação a gente aumenta peso. Então, e além do aumento de peso, porque, né, grande parte da mama é gordura, tem paciente que tem muita glândula mamária, mas também tem muita gordura ali na mama. Então, a mama vai aumentar, o ganho de peso, ela vai aumentando. Quando você vai amamentar, ela vai crescer, murchar, até... geralmente, ela cai. É muito difícil a paciente que tem pouca oscilação de mama. Eu falo que o abdômen, ele cresce, mas depois ele volta ali. A mama não volta mais. Uma vez que ela caiu, já era. Ela não tem como ela subir mais essa mama. Óbvio, a gente sabe que depois da amamentação, essa mama murcha. Mas ela não tem como ficar nessa mesma posição. Ela vai ter uma mudança de posição. Então, talvez a indicação da cirurgia também mude. Às vezes era só uma prótese antes da gestação, agora tem uma mastopexia, enfim. É importante a gente sinalizar que depois da gestação e depois da amamentação, a gente tem que esperar 6 meses do fim da amamentação para a gente pensar em mexer nessa mama, né? Tem leite, se o leite coletado ali, ele fica com muito mais chance de infecção. Então, é importante a gente esperar 6 meses do fim da amamentação e retorno do peso. Porque muitas vezes o paciente também fica esperando o fim da amamentação, mas ainda está fora do peso. Exato. E o resultado não é aquele que ela gostaria. Não, tem que esperar, não tem jeito. Ela tem que voltar ao peso ideal e ela precisa esperar 6 meses do fim da amamentação, porque essa mama vai mudar, ela vai diminuir de tamanho e às vezes a indicação também muda. Então, e é engraçado como tudo na mulher, as questões do tempo, né? A gente sempre fala do tempo, né? Do tempo de engravidar, do tempo de fazer. Aí você fala que a mulher, depois de 6 meses do fim da amamentação, ela tem que... o ideal é esperar 6 meses do final da amamentação. E aí você pensa, né? 6 meses do final... Você vai estar com 1 ano, mais ou menos. Quando você tá voltando a trabalhar, quando você tá se liberando de tudo. Não, e quando a criança, às vezes, começa a andar, né? Exato. Essa é a parte difícil. Eu falo pras mães, assim, eu falo, olha, melhor momento, 2 anos e meio, porque já começa a entender ali que a mamãe todo dói, não pode pegar, mas vai ter aquela fase da birra, porque a mamãe também não pode pegar. Então, são 2 meses sem pegar a criança no colo, Exato. né? Então... precisa de uma rede de apoio muito grande. Eu falo, se você não amamentou, ótimo, que você tem até ali 8, 9 meses para você fazer essa cirurgia, que é muito difícil, é a minoria das pacientes, mas se você amamentou, espera até 2 anos, 2 anos e meio. Exato. Esse neném tem que entender um pouco melhor da situação, porque senão sua vida vai virar um inferno. Você vai ou estragar a cirurgia, ou você vai ter uma dificuldade muito grande com o neném, porque ele não entende, você não pode pegar, então ele cai na sua frente, aí você fica, poxa, quem que vai pegar essa criança? Eu não posso pegar a criança. Obviamente, você vai pegar a criança. Exato. Né? Toda mãe vai pegar a criança. Não. Aí vai estragar a cirurgia. Então, ela vai ter que parar de novo depois, vai ter que reoperar. Então, assim, tem muitas dificuldades nesse processo pós-gestação. As pacientes ficam muito malucas no fim da gestação, que elas estão muito acima do peso. Eu recebo muita mensagem no WhatsApp, assim, doutora, eu tô com 8 meses de gestação, quando eu já quero programar minha cirurgia plástica. Ela nem teve o neném. Exato. Mas isso é também sobre a pressão estética, né? A pressão social estética, que a mulher, depois do parto, quando ela estiver amamentando, ela vai emagrecer, ela tem que retornar. E também a má informação, né? Eu acho que nesse ponto a Virgínia fez um desserviço. Não. Ela é um desserviço. Né? Não só ela, teve outras que falaram que logo após a cesárea já fez a lipo, já fez a cirurgia. Gente, se a gente tá falando que aumenta, que é um estado de hipercoagulabilidade, que a mulher tem tendência maior a sangrar, mas tem tendência a trombose, você vai fazer uma cirurgia de 8 horas pós-parto daquela paciente? Que já tem os seus próprios riscos, né? A cirurgia já tem os seus riscos inerentes. Então, a gente é igual hormônio.
a gente já tem o risco da cirurgia, por que que a gente vai começar a associar com outros riscos? Então, são coisas que a gente pode esperar, que, assim, ninguém vai morrer porque o abdômen tá um pouquinho mais flácido. Curte esse processo, curte esse momento, é um momento tão gostoso ali que não volta, né? Eu falo pra ela, aproveita esse momento. Vai chegar o momento que você vai se cuidar, espera mais um pouquinho, espera o seu melhor momento. E tudo bem se for com 8, 9 meses ou se for com 2 anos, 2 anos e meio, mas ele vai chegar. É uma questão de rede de apoio, você vai precisar de qualquer momento. E esperar o melhor momento para esse processo acontecer, né? Estar fora do peso é ruim em qualquer fase da vida da mulher. Independente se é antes da gestação, pós-gestação. Eu falo que a Virgínia fez um desserviço porque ela criou uma imagem de que o corpo tem que ser perfeito pós-gestação, em que não existe diástase, porque ela, né, não falou, né, 3 gestações, que isso é meio que óbvio que vai acontecer ali um afastamento dessa musculatura, principalmente ela que sempre foi mais magrinha. Ela ganhou bastante peso, mas ela também não comenta, né? Agora, recentemente, ela até falou sobre os hormônios que ela usa. Então, é lindo, né? Aquele tanto de musculatura, mas foi só... Ela ganhou, né, de uma forma muito natural. Então, ela criou uma imagem de uma mulher muito perfeita depois de 3 filhos. E não é a grande maioria dos pacientes. Ela vive para a imagem dela. O que eu mais tenho é mãe. Eu sou especialista em mães. Então, eu só faço cirurgia corporal. A minha grande demanda é mãe, porque eu acho que é um momento em que a mulher está mais estável financeiramente, em que ela consegue investir nela e ela está mais tranquila nos pós-gestações. Então, tem essa abordagem da mãe. Então, a mãe, ela fica... É normal ela olhar no espelho e ela não se identificar mais. Ela não entender quem que é aquela pessoa que ela tá vendo no espelho. Ela fala, meu Deus, eu nunca tive esse abdômen. O que acontece com esse abdômen? Essa mama desse tamanho caiu. Então, muda muito pós-gestação. E tudo bem. Vai chegar esse momento que ela vai poder se cuidar. Mas ela também precisa aproveitar uma fase que depois não volta mais. Sim. De pegar o nenenzinho, de amamentar, de estar ali. Tem suas importâncias, né? A amamentação. Não, e tem tudo, assim... E você, no pós-parto ali, você tem a parte da cicatrização também, né? Porque se você ainda tá fora do peso, você tá mais inflamada, então a cicatriz não volta. Eu acho que a gente tem que ter muita calma, né? E se informar direito. Porque, gente... Tem muita coisa que se fala aí. Ai, gente, assim... É um combate diário que a gente tem que fazer. Na verdade, nosso trabalho é de formiguinha. Dentro do nosso consultório, a gente faz um trabalho de formiguinha tentando desmistificar tudo o que foi falado, o que foi visto. Porque, às vezes, eu pego o paciente... não, porque eu tenho 50 anos, eu quero engravidar espontaneamente, que nem a fulana de tal. Porque... Fala, gente, calma, nem tudo que a gente vê... A rede social vem tanto para o bem quanto para o mal, né? E a gente precisa filtrar isso, filtrar as informações. Hoje acho que a gente recebe muita coisa errada e que a gente acaba absorvendo. Então, acho que tem esse papel tanto para o bem e para o mal. Só que depende da gente filtrar tudo isso, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades. Então, já até comentei, a gente já antecipou. A recuperação estética é diferente depois de um parto normal? A recuperação estética em si? Não, né? Porque eu acho que a via de parto não influencia na qualidade da pele, não influencia no ganho de peso que ela teve ou não durante a gestação. Assim, esteticamente... Não, a não ser a cicatriz da cesárea, né? Que para muita gente pode ser uma marca estética ali que não goste, né? Porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais, onde faz a cicatriz, se é mais em cima, se é maior, se é menor. Então, e esse impacto estético existe, né? Você tem o registro no seu corpo daquele parto que você passou. Então, tem. Mas, assim, no corpo como um todo, não. Porque você tem ali a recuperação do pós-parto, você tem que esperar 40 dias para voltar a fazer exercício. Isso não vai mudar a gordura que mexeu no seu corpo. Isso depende muito mais da gestação do que da via do parto. Ai, que legal você falar isso. Eu vou tirar uma dúvida pessoal. Quando vocês fazem a incisão da cesárea, é padronizado? Como vocês escolhem um lugar para poder fazer a incisão? A gente sofre tanto com a incisão da cesárea.
eu levo em conta a marca do biquíni. Ai, que legal. Então não tem um padrão, não. Não. Assim, tem que ser tanto centímetro. Não. Porque a gente sofre tanto quando a cicatriz é muito baixa. É preferível uma cicatriz um pouco mais alta, óbvio, não que apareça, né, no biquíni, mas porque quando ela é muito baixa, ela impede, às vezes, que eu consiga tirar. Às vezes, a paciente tem que ter uma cicatrizinha, porque o umbigo não vai até lá embaixo na cicatriz. E a gente sofre. Às vezes eu olho e falo, o ginecologista me arrebentou aqui. Mas é que é isso, tudo depende, né, do que é. Eu acho que não existe uma regra. Na residência, a gente faz cesáreas com incisões mais altas. Porque é mais fácil tirar o bebê. Incisões mais altas e maiores, né? A gente treina nisso. E aí, quando você vai tendo a prática, você vai vendo o perfil das suas pacientes, o que elas pedem, o que elas querem. Então, geralmente, ali onde tem a parte do pelo pubiano, eu acho que é um lugar ideal. Isso tudo depende muito e também depende do que a paciente quer. Tem paciente que pede uma cicatrização uma cicatriz mais baixa. Porque eu uso o biquíni muito curtinho. Isso vai interferir? Poxa, eu acho que se aquilo é importante para ela, vai ser mais difícil para eu tirar o bebê, mas aquilo é mais importante para ela. Funcionalmente, para mim, não muda nada. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que isso deve ser considerado e alinhar expectativas com as pacientes, né? Porque, às vezes, a gente fala... tem aquele médico... Eu vou naquele médico, ele faz uma cirurgia bem pequenininha. Tudo bem, aí o seu bebê é um cabeçudinho que não vai passar por ali. Aí tem que aumentar e fica torto. Aí... É tudo, assim, não tem uma regra. Perfeito. Né? Eu tenho outro mito e verdade que a gente já falou, mas eu quero voltar nele. O útero envelhece. Existe uma indicação de parto nessa faixa etária mais tardia? É que assim, o que envelhece mais, assim, que a gente pode falar sobre envelhecimento, é mais os óvulos mesmo, né? Só que assim, quando a gente tem uma gestação mais tardia, a mulher está sujeita a mais alterações, como uma adenomiose, uma endometriose, mudar um pouquinho a estrutura do útero, mas assim, não é que ele envelhece, né? Não é que as contrações vão ser diferentes, não é que o útero de uma paciente de 20 contrai mais do que uma paciente de 40. Não é sobre isso. A paciente, né? Pode ter parto normal normalmente pode aos 40. Pode ter parto normal aos 40, aos 45, pode ter um parto normal. Só que provavelmente vão ter mais fatores que influenciam, o que pode né? mudar são as comorbidades. Mas isso está indo caindo mais. Eu acho que hoje em dia ainda fica mais sobre o desejo materno e o medo do que as comorbidades. Porque hoje a gente pode fazer parto normal com diabetes gestacional. A gente pode fazer parto normal com pressão alta. Perfeito. O que acontece é uma falta de segurança médica. Porque a gente tem aquele medo, mas ela demorou tanto para engravidar, é tão difícil. Será que a gente esperar? Será que vale a pena o risco? Então, isso é levado em conta também. Tem o medo da paciente. Não, mas a cesárea vai lá... Não quero ter dor. É mais agendado, aí assim... Então, é multifatorial ali o porquê de ter mais cesárea ou não. Mas não é uma contraindicação a idade de parto normal. Amei esse nosso bate-papo, aprendi pra caramba. Acho que tinha muita coisa que eu queria conversar aí no nosso desenvolvimento aqui, eu fui lembrando e foi coisas pessoais mesmo, que eu falo que é isso, assim, eu sou médica, eu tenho acesso à informação, mas tem tantas dúvidas, tantas coisas que vão passando na cabeça, assim, e eu imagino as pacientes, né, que tem um monte de assunto novo, um monte de coisa nova, e é isso, a gente tá aqui para prezar pela informação e não pela desinformação da rede social. A gente mantém uma briga com a desinformação da rede social e o podcast é exatamente para trazer isso mais claro, mais limpo. E foi muito legal o nosso bate-papo. Muito obrigada. Tem muita coisa para a gente falar, né? A gente pode voltar nos assuntos e sempre bater na tecla, que eu acho que é o mais importante, que é sobre a informação, a conscientização das mulheres e, assim... Tá tudo bem, né? A gente tem que estar segura das nossas decisões e parar de ouvir a pressão social, a pressão sobre a estética, a pressão sobre o tempo, né? Isso acaba mexendo muito com o nosso interno. Isso enfraquece a mulher, né? A opinião dos outros. E a gente foi criada para se importar com a opinião dos outros, né? Então, é uma coisa muito difícil da gente
parece que a gente sempre tá brigando, a gente sempre tá buscando o nosso lugar. A gente já saiu, a largada nossa já foi para trás. Né? Então, a gente vive nessa constante busca, nessa questão, sempre aperfeiçoando, sempre querendo. Mas, assim, tá tudo bem. Tem trabalho, tem estética, tem criança, tem tudo, né? Então, acho que é uma pressão muito grande para a mulher. A gente precisa realmente colocar prioridades e um passo de cada vez, né? Sem atropelar as coisas. Exatamente. Ter calma. Né? É isso. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Adorei. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Esse foi o Pele Pop Ponto, um episódio maravilhoso. Espero que tenham gostado. Deixa aqui na caixinha de perguntas. Se tiverem alguma pergunta, a gente vai resolver todas essas dúvidas.